Boa noite, igreja, graça e paz. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. Estou em casa, né? Minha mãe fica feliz por isso, porque saindo daqui irei visitá-la também. Então é sempre bom estar neste lugar, onde eu sinto também como uma casa, né? Esse calor de pessoas familiares e conhecidas também. Neste tempo estarei com vocês aqui. O irmão de ontem preparou uma escala, não sei se ele comunicou, divulgou, mas eu estou, muito obrigado, ajudou muito. Eu estou escalado e vai ser uma alegria encontrá-los outras vezes aqui, até que juntos em oração encontremos um pastor para estar conduzindo também este rebanho aqui, a qual o Senhor construiu e trabalhou através da primeira igreja batista de Braslândia. Irmãos, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Talvez você já tenha se perguntado em algum momento da sua vida qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei você, mas essa pergunta, ela me carrega, eu carrego comigo durante anos e anos, e depois de pensar que estava tudo resolvido, um dia eu me deparo de novo perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a sua vontade para mim? Eu lembro que essa pergunta, a preocupação maior veio enquanto eu tinha que tomar escolhas e escolhas importantes. Por exemplo, teve uma época em que eu precisei pensar no futuro, e a gente fala assim, opa, peraí. Porque algumas decisões, elas vão nos carregar por longos anos. Às vezes colocam medo em nós, falam assim, olha, a profissão. Diz assim, olha, o caminho que você escolher, você vai aposentar com ele, né? E aí antes se falava muito da ideia de aposentar, porque aposentavam-se cedo, né? Hoje o pessoal vai dizer assim, olha, o caminho que você escolher, você vai carregar até Deus te levar, porque é bem provável que nesse percurso outras alterações aí mude um pouco as regras da aposentadoria. Mas eu me lembro quando um momento eu perguntei e parei e perguntei qual a vontade de Deus para a minha vida. E eu me recordo que por algum tempo eu havia caminhado sem nenhum momento me fazer essa pergunta, né? Eu estou feliz porque o Tiago está aqui, né? Um amigo, nós já passeamos já. E nós já caminhamos, Tiago, sem perguntar qual a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Só que chega um momento em que a gente precisa parar e refletir. E falar assim, agora, né? Eu tenho algumas escolhas a fazer. Alguns caminhos. Algumas portas. E aí você se depara com a responsabilidade de pensar assim, agora a porta que eu escolher, isso vai influenciar de alguma forma no meu futuro. Então nós escolhemos, às vezes, o curso que nós iremos fazer, nós escolhemos a pessoa que nós iremos nos relacionar, nós passamos a ter um critério e pensar agora que os relacionamentos são importantes, e agora eu preciso ter responsabilidade diante desses relacionamentos também, nós passamos a escolher melhor os nossos amigos com quem nós andamos, compartilhamos a vida, escolhemos quem nós iremos contar alguns segredos, nós vamos pedir oração, não é verdade? Eu estava conversando com um amigo esses dias e nós temos um amigo em comum, e esse amigo acabou de se converter, e aí esse outro amigo diz assim, estou preocupado porque ele está contando para todo mundo o testemunho dele. E aí, depois de um tempo, né, ele pensa assim, ele está nesse primeiro amor e está compartilhando com todo mundo. Depois de um tempo, como que as pessoas vão olhar para ele e entender aquilo que ele passou? Vai chegar uma hora que ele vai pensar assim, para quem que eu vou contar o meu testemunho de conversão?
Porque você vai perceber que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, tem consequências boas ou ruins, positivas ou negativas. E assim nós passamos a nossa vida aprendendo a perguntar a Deus, e se você pergunta a Deus, você está num caminho muito bom, porque às vezes nós também podemos nos enganar e perguntar assim: o que eu vou fazer agora? Essa é a parte mais difícil. O que eu vou fazer agora? Porque agora nós carregamos em nós a responsabilidade de dar uma resposta diante da vida, das nossas escolhas. Mas tem hora que nós entendemos que algumas escolhas, e a maioria delas, e principalmente as mais importantes, nós precisamos ter também uma convicção espiritual delas. Então nós voltamos e falamos assim: Deus, qual é a sua vontade? E aí vamos trilhar. É o Vinícius que está ali? Beleza? Eu estou aqui, a luz bate no óculos, às vezes eu paro assim, irmãos, para olhar, fazer só um parênteses aqui, que eu estou aqui falando, às vezes eu olho assim, eu falo: ali será que é o fulano? Ali será que é... Bom te ver aqui, meu amigo. Mas tem momentos, e aí eu volto aqui, que nós precisamos olhar e refletir agora qual é a vontade de Deus, o que eu irei fazer, qual caminho eu irei trilhar. Mas há algo bom e algo ruim nisso. Porque o bom é que nós estamos refletindo sobre as escolhas da vida. E o ruim é porque nós podemos viver presos aos momentos da vida. Perceba que a vida, o tempo não para. Então você começa a crescer, irão as responsabilidades. Ensino médio, qual faculdade você vai cursar? Faculdade, qual área você vai se especializar, especialização, conclusão, agora qual carreira você vai trilhar, aí agora beleza, você está se relacionando, com quem você vai casar, agora eu casei, aonde eu vou morar, agora nós encontramos onde nós iremos morar, mas quando nós vamos ter o primeiro filho, agora veio o primeiro filho, aí você começa a pensar na escola que ele vai estudar, aonde você vai matricular, e depois você passa a se preocupar também com as escolhas do filho, não é verdade? Aí você começa agora a pensar também não somente em si, mas também nos seus filhos, e isso consome e você vai vivendo isso. Isso não está errado, mas quando eu olho para a nossa vida, nós encaramos a vida no aqui e agora. Mas quando nós olhamos para Deus, sabemos que Deus, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Ou seja, quem cria algo para um propósito. Ninguém cria nada por um acaso. Cada objeto, cada item que nós nos deparamos aqui, esses instrumentos, as caixas de som, esse espaço que nós chamamos aqui de igreja, mas na realidade a igreja é esse ajuntamento que está acontecendo aqui agora, são vidas e pessoas que estão se reunindo por um propósito. Igreja, grego, é chato falar isso, mas ela vem do termo grego eclésia, chamados para fora, chamados para receber uma convocação celestial, uma convocação oficial, mas nós chamamos isso aqui de igreja, esse espaço que nós construímos, mas esse espaço foi construído com um propósito: abrigar aqueles que foram chamados, que receberam um chamado celestial, que pertencem ao reino de Deus, ao reino celeste. Ou seja, essas paredes estão aqui para nos abrigar do vento, do frio, do calor, da chuva, a estrutura, a porta, o fundo que foi construído com o objetivo de segurar, reter o som, melhorar a acústica, tudo tem um propósito. Então, quando nós olhamos, nós vamos e pensamos sobre isso, vamos entender que quando Deus formou o homem, havia um propósito.
E a pergunta é, então, qual é o propósito de Deus para a minha vida e qual a vontade de Deus para mim? E por que essa pergunta também é interessante neste momento? Nós nos afeiçoamos às pessoas com quem nós nos relacionamos. É interessante que depois de ser considerado pela igreja um pastor e ser ordenado a pastor, eu comecei a perceber algo que acontece e que eu não tinha entendimento quando era apenas uma ovelha, porque acontecia comigo, eu não tinha noção. Mas é a afeição, o afeto que nós construímos no coração daqueles que estão ouvindo. Então, quando nós somos pastores, naturalmente a igreja está olhando para nós de forma diferente. Todo mundo sabe o nome, porque é mais fácil você decorar um nome do que um pastor ter o nome de 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, de um dia para a noite, assim. Então, todo mundo conhece o seu nome. Quando você passa, você está sendo visto por todo mundo, porque todo mundo está com um olhar fito em você, aonde você está indo. Enfim, há uma naturalidade, é natural você estar se espelhando, olhando, observando um pastor. E não necessariamente um pastor consegue observar o tempo todo todas as ovelhas, toda a igreja. Então nós criamos essa afeição. E aí nós construímos também sonhos, porque é algo muito bom que Deus nos deu, essa capacidade de sonhar. Mas ao mesmo tempo que pode ser muito bom, como tudo na vida, também pode ser muito ruim. Porque às vezes construímos alguns sonhos, e aí, para que esses sonhos se realizem, algumas coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, você está com um pastor, e aí você faz um sonho, nossa, esse pastor vai apresentar o meu filho, esse pastor vai fazer o meu casamento, essa figura vai participar deste período, e de repente isso muda. E aí nós pensamos, e agora? E podemos pensar também, agora me permita aqui, voltar e puxar qual é a vontade de Deus para a nossa igreja, para esta igreja e para este tempo. E aí quando eu vou para a carta de Colossenses, capítulo 1, eu quero ler com vocês o texto. E eu quero extrair deste texto algumas reflexões do apóstolo Paulo, a ministração do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos. E a partir desta oração do apóstolo, daquilo que ele coloca diante de Deus e desta igreja, iremos extrair também algumas lições e princípios para nós. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde um dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer
por tua graça e bondade para conosco. Ministra aos nossos corações e nos permita, Senhor, sabermos da tua vontade para as nossas vidas, para esta igreja, para este tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Nesta carta ele faz uma saudação. Depois da saudação, ele começa a narrar algumas coisas em que ele tem como notícia daquela igreja. E por fim ele conclui, ele caminha fazendo uma longa, expressa oração, que inclusive nós temos uma canção linda, retratando a canção do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Quando nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo reconhece algumas características que são marcantes naquela igreja. E essas características foram marcantes pela figura de um homem que esteve à frente daquele corpo, daquela igreja. O apóstolo Paulo trata aqui e narra um homem chamado Epáfras. E ele vai dizer, olha, vocês são conhecidos pela fé que vocês têm. A igreja de Colossos estava vivendo uma vida que expressava a fé em Cristo Jesus. Imagina no primeiro século você se deparar com uma verdade de um homem que caminhou em Jerusalém, no Oriente Médio, que foi crucificado, morto, mas que ressuscitou. Os primeiros ouvintes desse evangelho, deparando-se com esta verdade da ressurreição de Cristo, agora Cristo, o Messias, aquele que foi enviado por Deus, eu acredito que neste início da igreja, olhar para este testemunho, diante do cenário em que eles estavam vivendo, era muito mais difícil. E aí vocês me entendam, difícil em quê? Porque hoje, eu quero comparar com os nossos tempos, hoje a igreja ela é atrativa. Por que ela é atrativa? Porque ela ajuda. É um ambiente social, moral, é um ambiente bom de estar. O ambiente de culto é um ambiente agradável. As músicas que nós ouvimos aqui agradaram os nossos ouvidos. Músicos bons, cantores bons. Esse ambiente aconchegante, acolhedor, essa estrutura aqui é boa para estar. É boa para você confiar os seus dias, a sua família, ajudar a criar os seus filhos. Eu quero até fazer uma pergunta. Tinha que orar pelas crianças para ir para o Ministério Infantil? Obrigado. Eu lembro que na anterior eu orei pelas crianças. Mas é um ambiente bom para criar os nossos filhos. Às vezes algumas pessoas passam a vida longe do Senhor, de repente quando vê um filho, pensa, e agora? Eu preciso criá-lo de uma forma moralmente boa. E aonde que eu vou para isto? Eu não vou levar meu filho para o bar. Eu não vou levar meu filho para as festas. Eu não vou levar para um ambiente onde eu perceba que ele está correndo risco. A igreja hoje é um lugar bom para estar, seguro para estar. Mas quando a igreja inicia no primeiro século, não era um lugar seguro, não era um lugar bom, e também não sabia se dizer ao certo se era confiável estar. Não tinha uma estrutura dessa, não tinha ministros como nós temos hoje. Nós não tínhamos nada a não ser o testemunho de alguns homens que estavam sendo perseguidos por uma afirmação de um homem que havia sido morto e ressuscitado. E agora este povo estava sendo perseguido, espalhado por toda a terra. Então acreditar nisto, somente uma ação sobrenatural de Deus. Porque hoje nós entendemos que pessoas são alcançadas por Deus. Mas Jesus disse que a igreja, que o corpo, e Ele nos dá a dizer isso, crescerão trigo e o joio. Porque diz que o inimigo vai ali e planta o joio, na plantação de trigo. Então a igreja são aqueles que foram alcançados, que receberam o Espírito Santo de Deus e que agora frutificam espiritualmente, os frutos do Espírito. O trigo, aquela folha, quando você esmaga ela, você percebe que existe dentro dela o quê? Um fruto. Mas a outra flor, não é flor, me ajuda? Planta,
parece muito com trigo, mas quando você amassa, não tem fruto. Não tem fruto. E aí o texto de Jesus vai dizer que deixa crescer junto, porque do tempo certo vai vir o tempo da colheita, vai se separar e vai lançar ao fogo. E agora vai ser revelado o fruto do trigo, mas a palha será queimada em um fogo inextinguível. Então hoje nós vamos conviver, Jesus dizia isso também no primeiro século, que a plantação do Senhor, a seara do Senhor, era uma seara onde caminharia e cresceria os trigos, mas também o joio. Mas naquele momento aqui, para um joio resistir à aprovação, à perseguição, era muito mais difícil. Como vou fingir ser cristão quando eu não tenho dentro de mim o Espírito que me faz resistir à perseguição, à aprovação, à privação, às dificuldades? Não há benefício. Mas o apóstolo Paulo diz que aqui há a fé. E a fé em Cristo Jesus nesta igreja, aqueles que estavam reunidos por fé e em fé. Havia algo também que se assemelhava a algo notório em seu meio, que era o amor. O amor por todos os santos. Era uma igreja que contribuía, cooperava, que estava unida. E eu olho aqui agora e puxo para Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, quando diz o comportamento daqueles que criam no Evangelho. Eles estavam unidos. Eles estavam unidos. O apóstolo Paulo vai elogiar também porque o Evangelho estava frutificando e crescendo. Não estava parando neles. Eles estavam crescendo, dando fruto, gerando novas sementes para crescer, dar fruto. Havia frutificação, crescimento, expansão. E tudo isso porque eles entenderam a graça de Deus. E ao momento em que nós entendemos a graça de Deus, que tudo muda na nossa vida. Porque agora eu entendo que não há mais mérito meu. Agora eu entendo que eu fui alcançado não por conta da minha bondade ou por conta da busca que eu tive, que eu fiz, aquilo que eu fiz para merecer, mas por um amor que estava além, que a mente humana naturalmente não consegue compreender. O entendimento da graça levou esta igreja a compartilhar a fé, o amor e também o Evangelho. E tudo isso porque tinha um homem ali que depois o apóstolo Paulo decidiu manter-se unidos com aquele povo e dar continuidade aos ensinos do apóstolo Paulo. Podemos dizer que o pastor Helder, Francisco Helder, caminhou como Epáfras aqui, ensinando aquilo que ele havia aprendido. Eu consigo ver amor nesta igreja, eu consigo ver fé nesta igreja, eu consigo ver frutos nesta igreja, eu consigo ver aquilo que o apóstolo Paulo elogia a igreja de Colossos aqui neste lugar. A fé porque nós estamos reunidos aqui. Amor porque nós estamos nos mantendo unidos aqui. E eu acredito que ainda assim nós estamos compartilhando da fé que nos salvou com aqueles que nós conhecemos. Mas há algo que o apóstolo Paulo agora clama e diz que está orando por esta igreja. E é dentro deste aspecto, estes pontos que eu quero trazer, que aqui agora o que nós estamos fazendo e o que nós somos, o apóstolo Paulo já menciona e já diz, e nós conseguimos ver, mas e agora, qual a vontade de Deus para a minha vida e qual a vontade de Deus para a nossa igreja? No versículo 8 ele vai dizer, olha, por esta razão, desde um dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo não fala simplesmente do conhecimento da vontade de Deus, mas ele diz do pleno conhecimento. Quando ele fala aqui pleno conhecimento, o apóstolo Paulo está dizendo que não é um conhecimento superficial, mas profundo, completo. Ele vai dizer com toda a sabedoria, mas não somente sabedoria, que é colocar o nosso conhecimento em prática, mas ele vai colocar também aqui com entendimento espiritual, para conhecermos a plena vontade de Deus para as nossas vidas,
Não basta apenas recorrermos ao nosso conhecimento aplicado, que nos leva à sabedoria, mas também temos que nos elevar a um lugar de um entendimento espiritual. E aqui é onde separa a crise que nós estávamos conversando no início desta mensagem, que é quando nós olhamos simplesmente e perguntamos: qual a vontade de Deus para mim, aqui, agora, para este momento? Eu entendo que o pleno conhecimento da vontade de Deus nos leva a refletir o que Deus tem para nós acima deste plano, o que Deus tem para nós além dessas pequenas escolhas, que são importantes para nós, são importantes para Deus, mas não resumem, não nos torna conhecer de forma completa esta vontade. Quando eu vou olhar para o que o apóstolo Paulo continua dizendo para esta igreja, ele vai dizer: olha, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Aqui não importa a minha profissão, aonde eu trabalho, não importa o ambiente em que eu estou inserido, o lugar, a cidade que eu moro, a igreja que eu frequento, porque agora aqui eu olho, o apóstolo Paulo não vai dizer: olha, que vocês vivam, e ele vai especificar um ambiente, um lugar, um momento. Não é um momento, não é um tempo determinado, mas é algo que vai além disso, viver de maneira digna do Senhor. E a palavra digna aqui, nós podemos traduzir, pegando o seu contexto: viver de maneira digna é respeitar a Deus, honrar a Deus e reconhecer Deus em todas as coisas. A plena vontade de Deus para as nossas vidas é que, independente do lugar em que nós estejamos, nós o respeitemos, nós o honremos e também o reconhecemos em todas as coisas. Confesso que teve um tempo que eu pensei assim: Deus é tão grande, mas tão grande, existem coisas tão grandes acontecendo nesse exato momento, que um Deus tão grande não poderia se preocupar com coisas tão pequenas na minha vida. Então, eu vou consultar Deus nas coisas grandes, mas eu vou tomar decisões com base no meu conhecimento em coisas pequenas. Deus tão grande não pode se preocupar com pessoas tão pequenas e com causas tão pequenas. Então eu começo a olhar para essas coisas pequenas e simplesmente a tomar decisões. E aqui é algo natural, porque na vida nós passamos por esse processo. Nós somos crianças e dependemos dos nossos pais para tudo. No começo, um pai sabe, a criança depende de todas as coisas. De repente começa a andar, e ela quer andar, e ela tem vontade própria. Agora ela quer conversar, ela quer estar aqui, né? Ela quer vir aqui à frente também. Ela começa a ter vontades próprias, mas ainda assim ela depende dos seus pais. Mas chega um momento em que nós temos maior consciência da vida, de nós mesmos, começamos a ter pequenas escolhas, e agora pequenas responsabilidades, e crescemos. Hoje eu não pergunto mais para minha mãe: eu posso viajar para tal lugar? Eu estou indo a trabalho. Eu não ligo: mãe, eu estou indo viajar, a senhora permite eu viajar? Mãe, agora eu tenho que escolher aqui esse caminho e esse caminho. Hoje não mais, porque eu entendo que aquilo que eu construí, eu tenho capacidade de tomar uma decisão. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma família. E como homem eu sou levado a querer guiar e liderar essa família. Então eu preciso bater no peito e dizer assim: nós vamos por aqui. Porque agora eu sou o pai desta família, eu sou o homem desta família. E eu me vejo assim. A minha esposa agora, da mesma forma, nós sentamos e começamos. O que nós iremos fazer? E nós levamos esse mesmo comportamento para o nosso relacionamento com Deus. Agora nós somos maduros. Eu preciso tomar esta decisão. Mas quando eu olho para o texto que diz que para vivermos de maneira digna do Senhor, eu entendo que a maneira digna do Senhor aqui, o seu contexto está dizendo sobre respeito, honra e também reconhecer o Senhor. Este reconhecer é contar com o Senhor e perceber o Senhor nos pequenos detalhes. Um Deus grande se preocupa sim com pessoas que são pequenas e causas pequenas. E a vida precisou me ensinar isso.
A minha mãe precisou me ensinar isso. A minha mãe vinha com algumas causas que eu pensava assim, vai ao médico. Olha, é só a senhora pegar aqui, bota o Cid Moreira, né? Bota o Cid Moreira, o CD do Cid Moreira aqui e ouve o Evangelho, a senhora vai aprender o caminho que se deve andar. E aí a senhora escolhe esse caminho, não precisa mais ficar, né, preocupada, perguntando a Deus, porque Deus não vai se preocupar com dar respostas. Tem pessoas sofrendo muito mais, Deus vai se preocupar em curar esse pequeno problema. Eu vejo Deus rindo, assim como Deus ri dos reis dessa terra, que não reconhecem a presença de Deus, e não reconhecem que o seu mandato, que o seu chamado e que a sua vocação também está sob a autoridade de Deus. Deus ri dos reis desta terra. Deus ri de nós quando nós não reconhecemos Ele nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então a vontade de Deus aqui é que nós vivamos dessa forma. Agora obedecendo, honrando, respeitando e reconhecendo Ele nestas coisas. E Ele vai dizer que nós vamos frutificando em toda boa obra. Agora sim, caminhando de maneira digna, em todas as coisas reconhecendo ao Senhor. É como se em cada ato eu plantasse uma pequena semente de fé, uma pequena semente do Evangelho, uma pequena semente do reconhecimento da presença de Deus. E agora aqui, estas sementes crescerão e darão frutos. Mas ele vai nos dizer também aqui, o apóstolo Paulo, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. E aqui é onde para nós é um desafio, porque nós temos nossos irmãos, e às vezes nós caímos nesse mesmo erro. Conhecimento, experiência e poder de Deus. Ou eu caminho em conhecer a Deus, ou eu quero negligenciar o conhecimento de Deus para poder experimentar da presença, do sobrenatural, do poder de Deus manifesto na minha vida. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que o conhecimento nos leva, é o conhecimento que nos leva a este lugar, porque quando eu passo a conhecer a Deus, eu sou fortalecido com este poder da presença de Deus na minha vida. Então eu entendo que a vontade maior de Deus para a minha vida é que eu cresça agora em conhecê-lo, ser por Ele conhecido e também fazê-lo conhecido das pessoas que estão ao meu redor. À medida que eu cresço em conhecer a Deus, também ser por Ele conhecido, no meu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, não há como negar que as pessoas que estão ao meu redor passarão também a conhecer a Deus. Porque aquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca vai falar. Aquilo que preenche o meu coração, aquilo que preenche a minha mente, o meu conhecimento de Deus me leva a compartilhar aquilo que eu tenho de Deus. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci e que ela tinha uma teologia do caos. Se você sair da igreja sem pedir perdão, você pode ser atropelado e você vai para o inferno. E aí era engraçado, hoje eu olho assim, entendo e compreendo ali o contexto. E aí quando ia expressar os versículos bíblicos, diz assim, porque Deus é fogo, aí diz assim, mas Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Não, porque a graça de Deus não, mas a justiça e a ira de Deus virá também. E é interessante que essa pessoa se alimentava da justiça de Deus, da ira de Deus, do julgamento de Deus. Então o que nós conseguimos extrair em um diálogo era esse aspecto de Deus. Mas há também aqueles que quando nós vamos conversar, não, porque Deus é amor, porque tem a graça, porque Deus perdoou, porque Cristo já pagou. Aí nós temos também o outro lado, né, que nós chamamos até inclusive, o pessoal começou a estudar esse fenômeno da hipergraça. Porque a graça, e aí o pessoal diz a graça barata, que paga os pecados, e é verdade, paga. Mas nesse lado aqui, quando não se conhece o peso e o contrabalanço aqui, eu posso pensar apenas em um Deus que perdoa, que ama, que aceita, que conhece, que abraça. Mas não também um Deus que olha, que julga, que avalia, que se ira, que tem esses outros aspectos e características da personalidade de Deus. Então, crescer no conhecimento de Deus é também conseguir e compreender para viver e compartilhar. E algo que acontece como resultado de crescer
no conhecimento de Deus e viver de maneira digna. O apóstolo Paulo vai dizer que isso aqui é quase um milagre. Aqui é um milagre. Quem consegue estar esperando, gerar paciência e ter alegria? É quase que oposto, paciência e alegria. Quem se alegra, e aqui quando eu falo para o casal, né? Às vezes eu termino de me arrumar primeiro. E aí eu fico esperando, né? Com paciência. Hoje ela ficou pronta e falou assim, eu já estou pronta, né? Agora eu estou te esperando. E ela sempre diz para mim, assim, sempre diz, olha, eu não gosto de esperar. Aí eu falo assim, em uma relação vai ter sempre alguém esperando. É quase que impossível as coisas acontecerem no mesmo momento, é verdade? Ou seja, esperar, ter paciência, você querer algo, e ter paciência, isso já gera em nós uma ansiedade, né? Os nomes, uma ansiedade. Olhar para algo, querer algo, gera em nós, às vezes, não ter naquele momento, uma angústia, uma ansiedade, gera em nós isso. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança. E perseverança aqui é você continuar diariamente, aguardando, esperando, mantendo-se firme, constante. Aí ele vai colocar perseverança e paciência, mas há algo aqui que mata, que fecha este momento. Com alegria. Com alegria. Nós estamos esperando. A igreja está orando. Nós vamos perseverar. Porque nós vamos nos manter unidos. Até o dia em que o Senhor trará um pastor para cuidar integralmente deste rebanho. Nós vamos perseverar juntos, unidos, com paciência. Mas se nós nos ocuparmos aqui, em vivermos de acordo, vivermos de maneira digna da vontade do Senhor, se nós continuarmos crescendo no conhecimento de Deus, experimentando do poder de Deus, dos milagres de Deus, da presença de Deus, reconhecendo que este tempo para a nossa igreja é o tempo de Deus, algo que nós iremos desfrutar da alegria. Eu consigo me alegrar a olhar lá para frente e entender que Deus está preparando. Ele está preparando no nosso contexto e nosso entendimento, mas saber que Deus já preparou um pastor para pastorear este rebanho. A vontade de Deus para as nossas vidas, e aqui de maneira individual, é que aonde estivermos, que continuemos vivendo de maneira digna, honrando, obedecendo, respeitando, reconhecendo. Continuar crescendo no conhecimento, porque nós continuamos com os cultos, ensino, oração, há pessoas capacitadas aqui. Continuar crescendo na mesma motivação que estávamos antes. E aí o Senhor, nós juntos, unidos, como igreja, vai nos trazer perseverança, paciência e vai trazer também a alegria. Eu acredito que a melhor coisa para um pastor é chegar num lugar e ele encontrar sorrisos, alegria, satisfação. Então é isso que eu oro e que estarei orando e me colocando junto com os irmãos. É que no dia que esse momento chegar, nós possamos estar alegres, porque a alegria do Senhor foi manifesta nos nossos corações, diante daquilo que nós fizemos neste tempo todo, mantendo uma vida de honra e de conhecimento. Eu queria te convidar a orar comigo, a orar por este momento, a orar por sua vida primeiramente, e depois orar pela igreja. Queria te convidar a ficar de pé.
E nesse primeiro momento, você pode colocar diante do Senhor: Senhor, aonde eu estou? Qual é a vontade? Como eu posso honrar o Senhor? Como eu posso reconhecer o Senhor? Nós iremos orar junto por sua vida. E no final nós iremos nos colocar em oração por esta igreja. E falar: Senhor, qual o propósito do Senhor, a vontade do Senhor para nós como igreja hoje? O que o Senhor tem para nós? Pai, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer. Porque o Senhor é um Deus grande, tão grande, mas se preocupa conosco, homens e mulheres pequenos. Ó Pai, o Senhor se preocupa também, ó Deus, com as nossas pequenas causas. O Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor diz que o Senhor inclina o seu ouvido e sua mão está estendida. Ó Pai, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor, ó Deus, nos convoca a clamarmos pelo Senhor, a buscarmos, ó Deus, no Senhor a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Pai, então eu te clamo, ó Deus, que cada irmão que está aqui presente nesta noite, que tem a sua causa diante de Ti, dúvidas diante do Senhor, ó Deus, eu clamo que sejam respondidas diante de Ti. Porque, ó Pai, nós entendemos nesta noite que existe um pleno conhecimento da Sua vontade. Vontade do Senhor é que possamos glorificar o Senhor, respeitar o Senhor, vivermos de maneira digna, reconhecendo o Senhor em todas as coisas. A vontade do Senhor é que cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí o Senhor diz, como diz a Oséias: o Senhor virá como chuvas serôdias. No tempo certo, derramará das tuas chuvas sobre nós. Pai, então eu clamo por esta chuva, que é a resposta do Senhor para o momento em que estamos vivendo, para a nossa vida como um todo. Mas, Pai, nós queremos orar também, ó Deus, e colocar diante de Ti esta igreja, este corpo, este rebanho do Senhor. Neste momento nós nos alegramos, porque o pastor Francisco Helder está tomando posse para onde o Senhor o chamou. Ele cumpriu, ó Deus, o propósito dele para este lugar. Ele ouviu, ó Deus, a Tua vontade, o Senhor. E ele foi como resposta de oração para aquela igreja. Agora, Deus, nós nos colocamos em oração por esta igreja, por este lugar. Ó Deus, separa, nos ajuda, ó Deus, a entendermos para este tempo quem o Senhor tem conduzido, ó Deus. Qual é esta família que estará conosco pastoreando este lugar? Nós colocamos, ó Deus, como irmãos, clamamos ao Senhor, cumpra a Tua vontade em nós, através de nós e nesta igreja. Nós nos comprometemos a nos mantermos unidos neste propósito. Ó Pai, que a fé que o Senhor colocou em nós, que o amor que tem transbordado em nosso coração, ó Deus, e que a palavra do Evangelho que o Senhor cravou em nós, nós iremos perseverar, aguardar e compartilhar nestes dias. É o nosso pedido, nosso compromisso com o Senhor Jesus, em quem nós oramos. Amém.